Existem encontros que mudam tudo, outros destroem, mas e quando aquele que você amou e perdeu aparece justamente quando a vida do seu filho pende por um fio? Naquela noite de tempestade, Daniel não imaginava que ao atravessar as portas do centro cirúrgico, seus olhos iriam se cravar em Sylvia, a mulher que ele abandonou, a mulher que nunca esqueceu. E no meio do caos, uma pergunta silenciosa começa a queimar por dentro. Aquele menino nos braços dela seria dele? Mas o que aconteceu a seguir? Ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e nos permite continuar trazendo histórias que falam direto ao coração. A chuva caía com fúria naquela noite. Não era apenas água descendo do céu. Era como se o mundo inteiro estivesse chorando por algo que ainda não havia acontecido. Daniel dirigia em alta velocidade pelas ruas desertas da cidade, os faróis do carro cortando a escuridão como lâminas afiadas. O celular vibrava no banco ao lado. Mensagens urgentes do hospital explodindo na tela. Criança em estado crítico. Hemorragia severa. Banco de sangue insuficiente. Precisamos de você agora. Ele apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. 7 anos como cirurgião, e aquele tipo de ligação ainda fazia seu coração disparar. Não por medo do procedimento. Daniel era conhecido por ter mãos firmes, mesmo quando tudo ao redor desabava. O que o aterrorizava era a possibilidade de não chegar a tempo, de ver aquela luz se apagar nos olhos de uma criança, de ter que encarar os pais e dizer que não foi suficiente. Mas naquela noite, ele não sabia que o verdadeiro terror ainda estava por vir. O hospital central surgia à frente como uma fortaleza de luzes pálidas contra o céu negro. Daniel estacionou de qualquer jeito e correu para dentro. A chuva encharcando seu jaleco em segundos. A equipe já o esperava na emergência. Rostos tensos, vozes sobrepostas. Dr. Daniel, graças a Deus. A coordenadora de plantão veio ao seu encontro, os olhos arregalados de pânico. Menino de 6 anos. Acidente de carro. Trauma abdominal grave. Perdeu muito sangue. O tipo é o negativo e nosso estoque está zerado. O fornecedor não consegue chegar por causa da tempestade. Daniel sentiu o sangue gelar nas veias, mas sua voz saiu firme, automática. Chamem todos os funcionários compatíveis. Façam um teste rápido em quem estiver disponível. Preparem o centro cirúrgico. Eu vou me testar também. Ele nem esperou resposta. Seus pés já o levavam para o laboratório, o coração batendo num ritmo que não era apenas adrenalina, era algo mais primitivo, mais urgente. Como se cada segundo importasse, não apenas para aquela criança desconhecida, mas para algo muito maior que ele ainda não compreendia. O teste foi rápido. 3 minutos que pareceram 3 horas. Quando a técnica levantou os olhos e acenou com a cabeça, Daniel não sentiu alívio. Sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Compatível, doutor. Ele assentiu e seguiu para a sala de preparação. Enquanto a enfermeira coletava sua bolsa de sangue, Daniel fechou os olhos por um instante. Só mais uma cirurgia, repetiu para si mesmo. Só mais uma vida para salvar. Mas algo naquela noite estava diferente. O ar parecia mais pesado. O silêncio entre os bips das máquinas, mais ensurdecedor. Quando finalmente entrou no centro cirúrgico, o mundo pareceu desacelerar. Ela estava lá, de costas, ajustando os monitores ao lado da maca, onde a criança jazia imóvel, pequena demais, frágil demais, o cabelo preso num coque apressado, alguns fios escapando e caindo sobre a nuca. Aquela nuca que ele tinha beijado 1000 vezes, aquela curva que seus dedos conheciam de memória. O corpo dele reconheceu antes da mente. Um choque elétrico percorreu sua espinha, paralisando cada músculo. Não podia ser, mas era Sylvia. O nome explodiu dentro dele como um grito silencioso. 7 anos. 7 anos desde que ele a tinha deixado. Desde que tinha fugido como um covarde, incapaz de enfrentar o peso do que sentiam um pelo outro. 7 anos imaginando onde ela estaria. Se estaria bem, se o teria esquecido. E agora ali estava ela, a poucos metros de distância, no mesmo centro cirúrgico, sob as mesmas luzes frias e impiedosas. Como se o destino tivesse conspirado para este momento. Sylvia virou-se, e o tempo parou. Os olhos dela encontraram os dele,
e por uma fração de segundo tudo desapareceu. Não havia hospital, não havia tempestade, não havia criança morrendo. Havia apenas aquele olhar, um abismo de dor, surpresa e algo que nenhum dos dois ousava nomear. Ela ficou pálida. Os lábios se entreabriram como se fossem dizer algo, mas nenhum som saiu. Daniel viu suas mãos tremerem antes que ela as fechasse em punhos, cravando as unhas nas palmas. Viu o modo como ela engoliu em seco, como se estivesse tentando empurrar para baixo tudo o que sentia. Ele quis correr até ela. Quis segurar seu rosto e pedir perdão por tudo. Quis gritar que nunca tinha deixado de pensar nela, que cada mulher que tinha cruzado seu caminho nos últimos 7 anos tinha o fantasma do rosto dela. Mas não podia, não ali, não naquele momento. Dr. Daniel, a voz dela saiu rouca, profissional, mas rachada nas bordas. O paciente está estabilizado temporariamente, mas precisamos começar agora. Ela não disse seu nome. Não disse Daniel do jeito que costumava dizer, com aquela suavidade que fazia o nome parecer uma carícia. Disse Dr. Daniel como se ele fosse um estranho. E aquilo doeu mais do que ele estava preparado para admitir. Ele forçou um aceno de cabeça e se aproximou da maca. Foi então que viu o menino, e o mundo desabou. Cabelos escuros bagunçados contra o travesseiro branco. Traços delicados, quase angelicais, mas com algo familiar, perturbadoramente familiar. A boca entreaberta, o nariz pequeno levemente arrebitado. E os olhos, mesmo fechados, Daniel sabia no fundo da alma, que quando aqueles olhos se abrissem seriam iguais aos dele. Seu coração falhou uma batida. 2. O ar ficou preso nos pulmões. As mãos, sempre tão firmes, tremeram pela primeira vez em anos. Doutor? Alguém chamou, mas a voz parecia vir de muito longe. Daniel piscou, forçando-se a voltar. Foco, concentração. Agora não. Ele era cirurgião antes de qualquer coisa. E aquela criança não precisava dele. Mas quando seus olhos se ergueram novamente para Sylvia, ele viu algo que confirmou todas as suas suspeitas. Ela o encarava com uma mistura de terror e desafio. Como se dissesse, sim, é exatamente o que você está pensando. E não, nós não vamos falar sobre isso agora. Daniel respirou fundo. Afastou tudo o que sentia. A raiva, a confusão, o desejo, a dor. E colocou a máscara que o transformava no que precisava ser. Um médico. Um salvador. Mas lá no fundo, enquanto pedia os instrumentos e começava a trabalhar, uma única pergunta martelava sem parar em sua mente. Aquele menino é meu filho? O centro cirúrgico era um universo à parte. Luzes brancas e impiedosas. O bip constante dos monitores. O cheiro de antisséptico misturado com sangue. E um silêncio tenso, pesado, que parecia engolir qualquer palavra antes que ela pudesse ser dita. Daniel trabalhou com precisão cirúrgica. Literalmente. Suas mãos se moviam com aquela confiança automática que vinha de anos de prática, de centenas de vidas salvas, mas dentro dele era caos puro. Cada vez que seus olhos se desviavam para Sylvia, que assistia a cada movimento dele com atenção profissional, algo dentro de seu peito se retorcia. Ela estava diferente, mais madura. O rosto tinha perdido aquela suavidade de menina que ele lembrava, ganhando uma firmeza que só a vida ensina. Mas os olhos continuavam os mesmos, castanhos profundos, capazes de dizer 1000 coisas sem pronunciar uma única palavra. E naquele momento, eles gritavam. Por que você voltou? Por que agora? Por que assim? Pressão estável, anunciou um dos técnicos. Hemorragia controlada, completou o outro. Daniel assentiu, concentrando-se em fechar a incisão com cuidado meticuloso. Cada ponto precisava ser perfeito, não apenas porque era seu padrão de excelência, mas porque aquela criança, aquele menino, ele não conseguia terminar o pensamento. Quando finalmente deu o último nó e recuou, permitindo que a equipe assumisse os cuidados pós-operatórios, sentiu as pernas bambas. A adrenalina começava a descer, e com ela, vinha tudo o que ele tinha empurrado para o fundo durante a cirurgia. Bom trabalho, doutor, disse alguém. Mas Daniel mal registrou. Seus olhos estavam fixos em Sylvia, que agora ajustava os curativos, no menino com uma delicadeza que fez o coração dele apertar. Havia tanto amor naquele gesto, tanta proteção. Era o tipo de carinho que uma mãe tem,
Incondicional, feroz, eterno, mãe. A palavra ecoou na mente dele como um trovão. Silvia levantou os olhos e os dois se encararam novamente. Desta vez não havia como fugir. Não havia cirurgia para usar como escudo. Era só eles. A verdade não dita pairando entre seus corpos como uma terceira presença. Daniel deu um passo à frente. Ela recuou instintivamente. Silvia. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Quase um sussurro rouco. Não. Ela cortou rápida, afiada. Não aqui? Então onde? Ele insistiu, aproximando-se mais um passo. Podia sentir o perfume dela agora, misturado com o cheiro hospitalar. Algo floral, suave, que o transportou instantaneamente para outra época. Para lençóis bagunçados. Para risadas abafadas na madrugada. Para promessas sussurradas que ele tinha quebrado. Silvia ergueu o queixo, num gesto desafiador que ele conhecia tão bem. Era o que ela fazia quando estava tentando não chorar, quando estava lutando contra si mesma. Eu não te devo explicações. Não? A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Aquele menino tem meu sangue correndo nas veias agora. Silvia, literalmente. Então me diz, eu mereço pelo menos saber quem ele é. Ela empalideceu. Os lábios tremeram antes que ela os pressionasse numa linha fina. Por um momento, Daniel achou que ela fosse desabar ali mesmo. Mas Silvia sempre foi forte. Forte demais, talvez. Ele é meu filho, respondeu, cada palavra pesando toneladas. Meu filho. A ênfase foi uma facada. Daniel sentiu o impacto fisicamente, como se ela tivesse socado seu estômago. Meu, não nosso. Não seu também. Meu. Quantos anos ele tem? Daniel perguntou, e odiou o desespero que vazou na sua voz. Silvia hesitou. Seus olhos se encheram de algo que parecia dor. Raiva e medo misturados. Tais que os 6, Daniel fez as contas rapidamente. 7 anos desde que tinha ido embora. 6 anos de idade. As datas se encaixavam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça que ele não queria montar, mas que se montava sozinho na sua frente. Silvia. Ele deu mais um passo. Agora tão perto que podia ver as minúsculas manchas douradas nos olhos dela. Podia ver a veia pulsando no pescoço. Podia sentir o calor do corpo dela, mesmo com toda a distância que ela tentava manter. Por favor, só me diz a verdade. A verdade? Ela quase riu, mas foi um som amargo, quebrado. Você quer a verdade, Daniel? Depois de 7 anos, depois de desaparecer sem olhar para trás, depois de me deixar sozinha, sem uma palavra, sem uma explicação, sem nada, cada acusação era uma chicotada. Daniel suportou todas, porque sabia que merecia. Merecia cada grama de raiva que ela sentia. Eu sei, murmurou. Eu sei que fui um covarde. Eu sei que te machuquei. E eu, ele engoliu em seco. Eu passei cada dia desses 7 anos me arrependendo. Arrependimento não muda nada. A voz dela tremia agora, as defesas começando a rachar. Arrependimento não paga contas. Não acorda de madrugada com uma criança doente. Não explica para um menino por que ele não tem um pai. Daniel sentiu os olhos arderem. Não chorava desde... Não lembrava desde quando, mas ali, na frente dela, com aquelas palavras perfurando cada camada de proteção que tinha construído, sentiu vontade de se ajoelhar e implorar perdão. Ele pergunta por mim? A pergunta saiu antes que pudesse impedir. Silvia fechou os olhos com força, como se a pergunta doesse fisicamente. Ele perguntava. Respirou fundo. Quando era menor, eu dizia que o pai dele era um herói, que estava salvando vidas longe daqui. Eu nunca falei mal de você para ele, Daniel. Mesmo quando te odiei, mesmo quando chorei até não ter mais lágrimas. Eu nunca tirei isso dele. Algo dentro de Daniel se partiu. A generosidade dela, mesmo na dor, era devastadora. Como ele se chama? Perguntou a voz falhando. Silvia abriu os olhos e, desta vez, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. Miguel, sussurrou. Miguel Daniel. O mundo parou. Daniel. Ela tinha colocado o nome dele no filho deles. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de ele ter ido embora, ela tinha dado ao menino uma parte dele. Daniel estendeu a mão instintivamente, querendo limpar aquela lágrima, querendo tocar o rosto dela, provar que aquilo era real. Mas Silvia recuou antes que ele pudesse. Não, disse a voz firme agora. Você não tem o direito de me tocar.
Não tenho direito de aparecer aqui e revirar tudo. Não depois de tanto tempo. Eu não sabia. Daniel praticamente gritou, perdendo o controle que sempre mantinha. Como eu ia saber? Você nunca me procurou. Nunca me disse. Percebe-se posséde. Machitaço, você foi embora. Sylvia gritou de volta, as comportas finalmente se rompendo. Você saiu da minha vida como se eu fosse nada. Como se o que tínhamos fosse nada. E você quer que eu te procurasse para quê? Para ouvir que você não queria? Para te prender com uma responsabilidade que você deixou claro que não estava pronto para ter. Você não sabe o que eu estava pronto ou não. Daniel retrucou, a frustração transbordando. Você não me deu a chance de escolher. Você já tinha escolhido. A voz dela quebrou completamente agora. Quando foi embora, você escolheu. Você escolheu sua carreira. Escolheu sua liberdade. Escolheu qualquer coisa que não fosse eu. O silêncio que caiu entre eles era ensurdecedor. Ambos respiravam com dificuldade, corações acelerados, olhos brilhando com lágrimas contidas dele e derramadas dela. Foi Sylvia quem quebrou o silêncio. Sua voz saindo baixa, cansada, derrotada. Miguel está estável. Vai precisar ficar internado alguns dias. Se quiser acompanhar o caso como médico responsável, tudo bem. Mas ela o encarou com uma dureza que doeu mais do que qualquer grito. Não confunda as coisas. Você pode ser o médico dele, mas você não é o pai dele. E antes que Daniel pudesse responder, antes que pudesse argumentar ou implorar, ela se virou e saiu da sala, deixando-o sozinho com o bip dos monitores e um vazio no peito que parecia não ter fim. Daniel olhou para Miguel. Seu filho, dormindo pacificamente agora, alheio ao terremoto que sua existência tinha causado. E pela primeira vez em 7 anos, Daniel Almeida, o cirurgião brilhante que tinha mãos firmes e coração blindado, se permitiu chorar. Daniel não dormiu naquela noite. Não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Sylvia. Via a dor nos olhos dela. Via Miguel, seu filho, pequeno e frágil naquela maca. Via tudo o que tinha perdido por pura covardia. Sentado na sala de descanso dos médicos, com uma xícara de café frio nas mãos, permitiu-se voltar. Voltar para um tempo que tinha passado anos tentando enterrar. 8 anos atrás. Sylvia tinha 22 anos e sorria como se o mundo fosse um lugar mágico. Ele, 26, estava no último ano da residência. Exausto, sobrecarregado, mas incapaz de resistir àquela enfermeira de olhos castanhos que iluminava os plantões mais pesados. A primeira vez que conversaram de verdade foi durante uma madrugada caótica na emergência. 5 vítimas de um acidente na rodovia. Sangue por todo lado. Gritos, caos. Mas no meio de tudo aquilo, Sylvia trabalhava com uma calma que o hipnotizou. Depois, quando finalmente conseguiram salvar todos, ela o encontrou no corredor, os 2 sujos de sangue, exaustos, e simplesmente disse, você é bom no que faz. Ele tinha rido, surpreso. Você também. E então ela sorriu. Aquele sorriso que fazia covinhas aparecerem nas bochechas. Aquele sorriso que mudou tudo. O primeiro beijo aconteceu 3 semanas depois. Chuva torrencial, final de plantão. Ela tinha esquecido o guarda-chuva. Ele ofereceu o dele. Acabaram dividindo, correndo pela rua, rindo como adolescentes. Quando pararam embaixo de uma marquise, respirando com dificuldade, os olhares se encontraram. E foi inevitável. Ele puxou ela pela cintura. Ela entrelaçou os dedos nos cabelos dele. E quando os lábios se tocaram, foi como se tudo no universo finalmente fizesse sentido. Foram 6 meses de pura intensidade. Noites em que mal dormiam, porque ficavam conversando até o amanhecer. Fins de semana preguiçosos na cama, entrelaçados, descobrindo cada centímetro um do outro. Jantares improvisados no apartamento minúsculo dela. Plantões que viravam encontros roubados em salas vazias, beijos contra paredes de hospital, sussurros de eu te amo, que saíam tão naturalmente quanto respirar. Daniel nunca tinha sentido algo assim. Aquela necessidade constante de estar perto dela. Aquele medo irracional de perdê-la. Aquela certeza de que ela era a pessoa certa, no momento certo e que tudo daria certo. Até que não deu. A oportunidade surgiu como um sonho. Especialização no exterior. Bolsa integral. Um dos hospitais mais renomados do mundo. Tudo o que ele tinha trabalhado para alcançar estava ali,
numa carta de aceitação. Mas também estava Sylvia. Ela ficou em silêncio quando ele contou. Apenas ouviu, os olhos brilhando com algo que ele não soube identificar na época. Agora sabia que era medo. Cante e mais a mais que uma família. Quanto tempo? Perguntou ela, a voz calma demais. 2 anos? Talvez 3. É longe? Muito. Ela assentiu devagar, como se estivesse processando. Então sorriu. Aquele sorriso que não alcançava os olhos. Você precisa ir. Sylvia, não, Daniel. Você precisa. Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos. Os olhos começando a se encher de lágrimas. Essa é sua chance. Seu sonho. Eu não posso. Eu não vou ser a razão para você não ir. Vem comigo. As palavras saíram num impulso desesperadas, mas Sylvia balançou a cabeça. Eu não posso. Minha mãe está doente. Minha família está aqui. Minha vida está aqui. E você? Na voz dela falhou. Você precisa fazer isso sozinho. A gente aguenta a distância, insistiu ele, apertando-a contra o peito. A gente se fala todo dia. Eu volto nas férias. Vai dar certo. Ela não respondeu. Apenas chorou no ombro dele, e ele jurou que faria funcionar. Jurou que a distância não mudaria nada, mas jurou errado. Os primeiros meses foram difíceis, mas possíveis. Ligações diárias, mensagens a toda hora. Videochamadas em que ficavam apenas se olhando, matando a saudade através de telas. Mas então a carga de trabalho aumentou. Os fusos horários complicaram, as ligações ficaram mais curtas, mais raras, as mensagens mais espaçadas. E Daniel, imerso num mundo novo, com pressões absurdas e exigências inimagináveis, começou a se sentir sufocado. Sufocado pela culpa de não conseguir dar atenção a ela. Sufocado pelo medo de não ser suficiente. Sufocado pela distância que parecia aumentar a cada dia. E então fez a pior coisa que poderia ter feito. Simplesmente desapareceu, parou de atender, parou de responder. Bloqueou tudo o que o ligava a ela. Porque era mais fácil do que encarar a dor que estava causando. Porque era mais fácil fingir que não existia, do que lidar com o fato de que estava falhando. Covarde. Foi exatamente isso que ele foi. Nos meses seguintes, tentou se convencer de que tinha feito a coisa certa, que era melhor para os dois, que ela merecia alguém que pudesse estar presente, não alguém a milhares de quilômetros de distância, casado com a profissão. Mas as noites em claro diziam outra coisa. O vazio no peito dizia outra coisa. A lembrança do sorriso dela, do cheiro da pele dela, do som da risada dela, tudo dizia que ele tinha cometido o maior erro da vida. E agora? Descobrir que ela estava grávida quando ele foi embora. Descobrir que ela criou um filho sozinha. Descobrir que nunca mais teria aqueles 6 meses de volta. Era insuportável. Daniel voltou ao presente com um solavanco. O café derramando um pouco na mão. Limpou automaticamente. Mas a dor física era bem-vinda. Era algo concreto. Algo que podia sentir além do vazio. Levantou-se e caminhou até a UTI pediátrica. Mesmo sendo madrugada, precisava ver Miguel. Precisava confirmar que aquilo era real. Através do vidro viu Sylvia. Ela estava sentada ao lado da cama do filho, segurando a mãozinha dele, a cabeça apoiada na beirada do colchão. Parecia exausta, parecia quebrada, mas havia uma força nela que o impressionava. Ela tinha feito tudo sozinha. Tinha trabalhado, criado um filho, sobrevivido. Enquanto ele estava do outro lado do mundo, construindo uma carreira, ela estava ali, construindo uma vida. Daniel encostou a testa no vidro frio, fechando os olhos. Como eu conserto isso? Como eu peço perdão por algo imperdoável? E você vai ficar aí parado a noite toda ou vai entrar? A voz de Sylvia o assustou. Ela estava de pé agora. Do outro lado do vidro, os braços cruzados, o olhar cansado, mas firme. Daniel hesitou, mas então empurrou a porta e entrou. O quarto estava em penumbra. Apenas a luz suave dos monitores iluminando o espaço. Ele está bem? Perguntou a voz rouca. Estável. Sylvia voltou a sentar, mas não olhou para ele. Você não precisa ficar aqui, Daniel. Ele está fora de perigo, eu sei. Ele se aproximou devagar, como se estivesse chegando perto de um animal assustado. Mas eu preciso ficar. Ela finalmente olhou para ele, e a exaustão no rosto dela era de partir o coração. Por quê? Perguntou, e não havia raiva na voz. Apenas cansaço. Por que agora? Porque depois de tanto tempo. Daniel puxou uma cadeira
e sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Olhou para Miguel, para aquele rostinho que era uma versão pequena do dele, e sentiu o peito apertar. Porque eu nunca parei de te amar. Disse, simples, honesto, cru. Eu fugi porque era covarde, porque tinha medo de não ser suficiente, porque... Ele engoliu em seco. Porque era mais fácil fugir do que ficar e arriscar te decepcionar. Silvia ficou em silêncio por um longo momento. Então, finalmente sussurrou. Você já tinha me decepcionado quando foi embora. Eu sei. Você me quebrou, Daniel. Eu sei. E agora você aparece aqui dizendo que me ama. Como se isso mudasse alguma coisa. Não muda. Ele a interrompeu, virando-se para encará-la. Eu sei que não muda. Eu sei que não apaga o que eu fiz, mas... A voz dele falhou. Fantasy Marvelous was, mas eu preciso que você saiba. Preciso que você saiba que não passou um único dia em que eu não pensei em você. Em nós. Silvia limpou uma lágrima que escorreu e Daniel viu que ela ainda estava lutando. Lutando contra o que sentia, contra o que ele tinha feito, contra o que ele estava fazendo com ela agora. Ele é seu, disse ela de repente, a voz firme. Miguel é seu filho. E naquele momento, com aquelas palavras, tudo mudou. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas como chumbo. Miguel é seu filho. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele já sabia, ou pelo menos suspeitava fortemente, mas ouvir da boca dela, ouvir aquela confirmação definitiva, era completamente diferente. Era real, inegável, transformador. Ele tentou falar, mas a garganta estava fechada. Os olhos ardiam, as mãos tremiam. Silvia, Não. Ela levantou a mão impedindo qualquer palavra que viesse a seguir. Não quero ouvir. Não agora, eu só... Respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para continuar. Eu só te disse, porque você tem direito de saber, mas isso não muda nada entre nós. Como não muda? Daniel se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. A voz saiu mais alta do que pretendia, e ele se recompôs rapidamente, olhando para Miguel, que continuava dormindo pacificamente. Baixou o tom. Silvia, eu tenho um filho. Um filho de 6 anos que eu nunca conheci. Como isso não muda tudo? Porque você não esteve aqui. Cada palavra saiu cortante e afiada. Você não estava aqui quando descobri que estava grávida. E chorei por 3 dias seguidos, sem saber o que fazer. Não estava aqui quando passei mal no trabalho. Quando tive que esconder a gravidez o máximo que pude porque tinha medo de perder o emprego. Não estava aqui quando ele nasceu. Quando segurei ele pela primeira vez e percebi que estava completamente sozinha. A dor na voz dela era visceral. Tão crua que Daniel sentiu cada palavra como uma lâmina. Você não estava aqui nas noites em que ele chorou com febre e eu não tinha ninguém para me ajudar. Continuou ela, as lágrimas escorrendo livremente agora. Não estava aqui quando ele deu os primeiros passos. Quando falou a primeira palavra, quando começou a perguntar por que não tinha um pai como as outras crianças. Você não estava em nenhum aniversário, em nenhuma consulta médica, em nenhuma noite de insônia. Daniel sentiu os joelhos fraquearem. Apoiou-se na parede, incapaz de sustentar o próprio peso diante daquilo. Eu não sabia, sussurrou a voz quebrada. Silvia, eu juro que não sabia. Se eu soubesse, o quê? Ela o interrompeu, levantando-se também, os olhos brilhando de raiva e dor. Você teria voltado? Teria abandonado sua preciosa carreira? Teria assumido uma responsabilidade que claramente não queria? Eu teria ficado... Daniel praticamente gritou, esquecendo onde estava. Eu nunca teria ido embora se soubesse que você estava grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles se encararam. Respirações pesadas, corações batendo descompassados. É exatamente por isso que não te contei, disse Silvia, a voz baixa, mas firme. Eu não queria que você voltasse por obrigação. Não queria ser a corrente que te prendia a uma vida que você não escolheu. Você não pode decidir isso por mim? A frustração de Daniel explodiu. Você não tinha o direito de me tirar a escolha. E você não tinha o direito de me abandonar. Ela retrucou, a voz falhando. Mas abandonou. E eu tive que aprender a viver com isso. Tive que criar nosso filho com isso. Não venha agora cobrar direitos que você abriu mão quando foi embora.
Daniel passou as mãos pelo rosto, puxando os cabelos, tentando processar tudo aquilo. A raiva, a culpa, a dor, o amor, tudo se misturava num turbilhão impossível de separar. Ele olhou para Miguel novamente, para aquele menininho que era metade dele e que ele não conhecia. Absolutamente nada. Que time de futebol ele torcia? Do que ele gostava de brincar? Qual era a comida favorita? Ele tinha medo do escuro? Gostava de histórias antes de dormir? Todas essas perguntas sem resposta doíam mais do que qualquer bisturi. Eu quero fazer o teste de DNA, disse de repente, as palavras saindo antes que pudesse filtrar. Silvia o encarou como se ele tivesse acabado de esbofeteá-la. O quê? Eu preciso de certeza. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não conseguia parar. Eu preciso confirmar. Confirmar? A voz dela subiu uma oitava. Você acha que eu mentiria sobre uma coisa dessas? Não é isso, Silvia. Eu só... Você acha que eu inventaria que você é o pai? Que eu te armaria uma cilada? Depois de tudo, você ainda duvida de mim? Eu não estou duvidando de você. Daniel tentou explicar, mas as palavras saíam todas erradas. Eu só preciso, para o futuro, para questões legais, para quê, Daniel? Para aparecer na vida dele quando for conveniente para você? Para decidir quando quer ser pai e quando não quer? Não, eu quero... Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Eu quero ser pai dele, Silvia. De verdade. Mas para isso, eu preciso de certeza. Preciso que seja oficial. Silvia deu um passo para trás, como se a proximidade dele queimasse. Faça o que você quiser, disse. A voz fria agora distante. Pegue suas amostras. Faça seus testes. Tenha sua certeza oficial. Mas Miguel ainda é meu filho. E até você provar o contrário, você continua sendo um estranho para ele. Ela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Daniel deu um passo à frente, querendo pará-la, querendo desfazer tudo o que tinha acabado de dizer. Silvia, espera. Não. Ela se virou e o olhar que deu nele foi de gelo puro. Você vai ficar aqui e cuidar dele como médico. Eu preciso tomar um ar. Mas, Daniel... Ela fez uma pausa na porta. Se você machucar meu filho, se você entrar na vida dele e depois desaparecer de novo, eu nunca vou te perdoar. Nunca. E saiu deixando Daniel sozinho com Miguel e com o peso esmagador de tudo o que tinha perdido. 3 dias depois. Daniel tinha conseguido coletar as amostras discretamente. Não foi difícil. Era médico. Tinha acesso, sabia como fazer. Mandou para um laboratório particular, pagou extra para resultado expresso e passou 72 horas num estado de ansiedade que não sentia desde os tempos de vestibular para medicina. Silvia mal falava com ele. Quando precisavam se comunicar sobre Miguel, que estava se recuperando bem, ela era estritamente profissional, fria, distante, como se tivesse erguido um muro intransponível entre eles. E Daniel não a culpava. Ele tinha pisado na bola. Tinha deixado a insegurança falar mais alto. Tinha ferido ela de novo, quando já tinha jurado a si mesmo que não faria isso nunca mais. O envelope chegou numa terça-feira à tarde. Daniel estava no consultório quando a secretária entregou. Suas mãos tremeram ao pegar. Olhou para o envelope lacrado por longos segundos, o coração martelando no peito. Dentro daquele papel estava a resposta definitiva, a verdade incontestável. Respirou fundo e abriu. Os olhos correram pelas linhas técnicas, pelos números, pelas porcentagens, e então viram. Probabilidade de paternidade 99,99%. Conclusão. O suposto pai não pode ser excluído como pai biológico da criança. Daniel leu uma vez, 2, 3, como se as palavras pudessem mudar se lesse o suficiente. Mas não mudavam. Miguel era seu filho. Oficialmente, cientificamente, indiscutivelmente. Algo dentro dele se rompeu. Todas as barreiras que tinha construído, toda a contenção que mantinha, tudo desabou de uma vez. Ele baixou o papel, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela paternidade perdida, pelos 6 anos que nunca poderia recuperar, pelo filho que tinha crescido sem ele, por Silvia, que tinha enfrentado tudo sozinha, por si mesmo, pelo covarde que tinha sido. Mas também chorou de alívio, de uma alegria estranha, dolorida, mas real, porque agora era concreto.
agora era real. Ele tinha um filho lindo, forte, que tinha sobrevivido contra todas as probabilidades, e ele faria qualquer coisa para compensar o tempo perdido. Quando conseguiu se recompor, pegou o celular e mandou uma mensagem para Sylvia. Preciso te ver. Por favor. A resposta demorou quase 1 hora, mas veio. Hospital. Sala de descanso das enfermeiras. 20 às 8 da noite. Daniel entrou na sala vazia. Sylvia já estava lá, sentada numa das cadeiras, os braços cruzados numa postura defensiva. Ele fechou a porta atrás de si e ficou parado, o envelope na mão. O resultado chegou, disse simplesmente. Ela não respondeu, apenas o encarou com aqueles olhos castanhos que conheciam cada segredo dele. Daniel deu um passo à frente e estendeu o envelope para ela. Você estava certa. Miguel é meu filho. Eu sei, respondeu ela sem pegar o papel. Eu sempre soube. Ele baixou a mão, engolindo em seco. Sylvia, eu sinto muito por duvidar, por pedir o exame, por tudo. Não adianta pedir desculpas agora, Daniel. Mas havia algo diferente na voz dela. Não era mais raiva. Era cansaço, resignação. Eu sei. Ele se aproximou mais. Eu sei que não apaga nada. Mas eu preciso que você saiba. A voz falhou. Eu quero ser pai dele. De verdade. Não só no papel. Não só no DNA. Eu quero conhecê-lo. Quero estar presente. Quero recuperar o tempo que eu perdi. Sylvia o estudou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se acreditava nele. Ele vai ter alta amanhã, disse finalmente. Se você realmente quer isso, é melhor começar agora. E pela primeira vez em dias, Daniel viu uma fresta de esperança. A alta de Miguel foi marcada para o meio da manhã. Daniel chegou cedo ao hospital, antes mesmo do sol nascer completamente. Não tinha conseguido dormir. Passou a noite inteira ensaiando o que diria, como agiria, tentando imaginar como seria olhar nos olhos do filho e finalmente se apresentar como pai. Mas quando entrou no quarto e viu Miguel acordado pela primeira vez, sentado na cama com um desenho animado na televisão, todas as palavras que tinha preparado evaporaram. O menino olhou para ele com aqueles olhos, seus olhos, cheios de curiosidade. Bom dia, disse Miguel, a voz fininha, mas firme. Você é o médico que me salvou? Daniel sentiu o peito apertar tanto que mal conseguiu respirar. Forçou um sorriso e se aproximou devagar. Sou sim. Meu nome é Daniel. Como você está se sentindo? Melhor. Miguel deu um sorriso banguela que fez o coração de Daniel derreter completamente. Minha mãe disse que você é muito bom, que você salva muitas pessoas. Minha mãe disse. Sylvia tinha falado dele para Miguel, mesmo com toda a mágoa. Ela não tinha falado mal. Daniel olhou para ela, que estava encostada na parede, os braços cruzados, observando a cena com uma expressão indecifrável. Sua mãe é muito legal, disse Daniel, voltando a atenção para Miguel. E você é muito corajoso. Passou por uma cirurgia grande e já está aqui, todo esperto. Miguel riu, envergonhado. E Daniel sentiu uma onda de amor tão intensa que quase doeu fisicamente. Esse é meu filho. Meu filho está rindo. Está vivo. Está aqui. Eles conversaram por alguns minutos. Daniel perguntou sobre desenhos favoritos, sobre a escola, sobre o que ele gostava de fazer. Miguel respondia animado, sem nenhuma reserva. Aquela inocência infantil que não enxergava complicações. Quando finalmente saíram do hospital, Daniel ajudou a carregar as coisas. Sylvia tinha vindo de táxi, então ele ofereceu carona. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Provavelmente mais pelo cansaço do que por qualquer outra coisa. No carro, Miguel adormeceu no banco de trás em questão de minutos. O silêncio entre Daniel e Sylvia era denso, carregado de tudo que não estava sendo dito. Você foi bom com ele, disse Sylvia finalmente, a voz baixa, para não acordar o menino. Ele é incrível, respondeu Daniel, os olhos brilhando. Sylvia, ele é perfeito. Ela sorriu de leve, um sorriso cansado, mas genuíno. Ele é. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando eu estava exausta e sem forças, olhar para ele sempre fez tudo valer a pena. Daniel sentiu a culpa apertar novamente. Ela tinha passado por tudo isso sozinha. Tinha carregado esse peso sem ninguém para dividir. Me deixa ajudar agora, pediu, olhando rapidamente para ela, antes de voltar os olhos para a estrada. Por favor,
Deixa que eu estar presente. Deixa eu fazer parte da vida dele. Silvia ficou em silêncio por um longo momento. Chato, sente-se muitíssimo não quer se tratar. Não é tão simples, Daniel. Ele não sabe que você é o pai. Para ele, você é só o médico legal que o salvou. Então quando vamos contar? Não sei. A voz dela tremia um pouco. Não sei se ele está pronto. Não sei se eu estou pronta. Daniel estacionou em frente ao prédio dela. Era um apartamento simples, num bairro de classe média. Ele desligou o motor, mas não saiu do carro imediatamente. Silvia virou-se para ela e no espaço confinado do carro, a proximidade era quase sufocante. Eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço uma segunda chance. Mas ele respirou fundo. Eu nunca parei de te amar. E agora, descobrindo que temos um filho juntos, eu quero tentar de novo. Não só ser pai do Miguel. Eu quero a gente. Silvia fechou os olhos, como se as palavras dele doessem fisicamente. Você não pode simplesmente voltar e achar que tudo vai ser como antes. Eu sei que não vai ser como antes. Ele se inclinou levemente, a voz baixa, intensa. Vai ser diferente. Melhor, porque agora eu sei o que perdi. E eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Daniel. Ela abriu os olhos e havia lágrimas ali. Você me destruiu. Quando você foi embora, eu fiquei em pedaços. E levei anos para me reconstruir. Eu não posso passar por isso de novo. Não vai passar. Ele estendeu a mão, tocando o rosto dela com cuidado, como se ela fosse algo precioso e frágil. Eu prometo, Silvia. Eu juro pela vida do nosso filho que eu não vou embora nunca mais. Ela respirava com dificuldade agora, os olhos fixos nos dele, e Daniel podia ver a batalha acontecendo dentro dela. A parte que queria acreditar, a parte que tinha medo, a parte que ainda o amava, porque ele via, nos olhos dela, que ela ainda sentia algo. Eu te odeio, sussurrou ela, mas a voz estava carregada de emoção. Eu sei. Você me machucou tanto. Eu sei. E eu não deveria estar sentindo isso. A voz dela quebrou. Não deveria estar querendo que você me beijasse agora. O coração de Daniel parou por um segundo. E então disparou. Silvia. Ele se aproximou mais, a respiração dele misturando com a dela. Não, mas ela não se afastou. Isso é errado. É perigoso. Eu sei. Os lábios dele roçaram os dela, sem beijar ainda, apenas sentindo. Mas me diz que você não quer. Ela não disse nada, e Daniel tomou isso como permissão. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas então algo se rompeu. 7 anos de saudade, de mágoa, de desejo reprimido explodiram de uma vez. Silvia puxou ele pela camisa. Daniel entrelaçou os dedos nos cabelos dela. E o beijo se aprofundou, tornando-se desesperado, faminto. Era raiva e amor misturados. Era dor e paixão. Era tudo o que não tinham dito em palavras. As mãos dele desceram pela lateral do corpo dela, puxando-a para mais perto. As dela arranharam levemente a nuca dele, arrancando um gemido baixo, que fez o calor entre eles intensificar ainda mais. Silvia, ele murmurou contra os lábios dela. Eu preciso de você. Preciso tanto. Ela respondeu aprofundando o beijo, mordendo levemente o lábio inferior dele. E Daniel sentiu que ia enlouquecer ali mesmo no carro, com o filho deles dormindo no banco de trás. Mas então ela se afastou bruscamente, as mãos tremendo, a respiração irregular. Não, disse mais para si mesma do que para ele. Não. Eu não posso fazer isso. Silvia, você não entende. Ela abriu a porta do carro, saindo rapidamente. Eu não posso deixar você entrar de novo e arriscar ser destruída outra vez. Daniel saiu também, contornando o carro até chegar perto dela. Eu não vou destruir você. Eu não... você já destruiu. Ela gritou, e então percebeu que Miguel podia acordar. Baixou a voz, mas a intensidade continuava. Você já me destruiu uma vez, Daniel. E foi preciso tanto esforço para me reerguer, para ser forte por ele. Apontou para o carro, para o filho deles dormindo. Eu não posso ser fraca de novo. Deixar alguém entrar não é fraqueza, disse Daniel segurando os ombros dela. E você nunca foi fraca, Silvia. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente. Não basta só querer, Daniel. Não basta dizer que mudou. Você precisa provar. E eu...
A voz falhou. Eu preciso de tempo. Daniel queria argumentar. Queria puxá-la de volta e beijá-la até que todas as dúvidas desaparecessem. Mas ele também sabia que ela tinha razão. Tinha que ganhar a confiança dela de novo, passo a passo. Quanto tempo você precisa? Não sei. Ela limpou as lágrimas. Mas enquanto isso, você pode visitar o Miguel, ir conhecendo ele. Mas devagar, sem pressão. E a gente? Ele não conseguiu evitar a pergunta. Silvia o encarou por um longo momento. Não existe a gente agora, Daniel. Só existe você, eu e o Miguel. E por enquanto, precisa ser suficiente. Ela entrou no carro, pegou Miguel cuidadosamente nos braços. O menino resmungou, mas não acordou, e caminhou em direção ao prédio. Daniel ficou parado, assistindo ela se afastar, o gosto dela ainda nos lábios, o corpo ainda tremendo do beijo, e percebeu que reconquistar Silvia seria a batalha mais difícil da vida, mas também a mais importante, porque pela primeira vez em 7 anos, ele tinha algo pelo que lutar. Tinha um filho, e tinha uma chance, por menor que fosse, de recuperar o amor da vida dele, e ele não ia desperdiçar. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Daniel começou a visitar Miguel regularmente, sempre com a permissão de Silvia, sempre respeitando os limites que ela estabelecia. No começo eram visitas curtas, meia hora aqui, 40 minutos ali, sempre com a desculpa médica de acompanhar a recuperação pós-operatória. Mas aos poucos, as visitas foram se tornando outra coisa. Daniel levava presentes simples, um carrinho, um livro de dinossauros, um quebra-cabeça. Miguel recebia tudo com aquele sorriso iluminado que fazia o peito de Daniel apertar de emoção. Eles jogavam, conversavam, riam. E a cada encontro, Daniel se apaixonava mais por aquele menininho esperto, engraçado, cheio de vida. Silvia observava tudo à distância. Às vezes, Daniel a pegava olhando com uma expressão que não conseguia decifrar. Era saudade? Medo? Esperança? Ele não sabia. Mas sentia que, lentamente, as paredes que ela tinha erguido começavam a mostrar rachaduras. Foi numa quinta-feira, 3 semanas após a alta de Miguel, que tudo mudou. Daniel tinha acabado de sair de uma cirurgia complicada. Estava exausto quando o celular tocou. Era a Silvia. Daniel. A voz dela estava trêmula. Você pode vir aqui? Eu preciso falar com você. O tom fez o coração dele disparar. O que aconteceu? É o Miguel? Ele está bem? Ele está bem, mas... Por favor, vem. Daniel não esperou. Cancelou tudo o que tinha na agenda. Pegou o carro e correu. Quando chegou ao apartamento, Silvia abriu a porta com os olhos vermelhos. Tinha chorado. Ou ainda estava chorando. Miguel estava na escola, ela explicou. Eles estavam sozinhos. O que aconteceu? Daniel entrou segurando os ombros dela, procurando por ferimentos, por sinais de algo errado. Silvia, fala comigo! Ela respirou fundo, limpou o rosto e foi até a mesa da sala. Pegou alguns papéis e estendeu para ele. O laboratório mandou os resultados errados para o meu endereço também, disse. A voz embargada. Chegou hoje de manhã. Daniel pegou os papéis. Era o exame de DNA, o mesmo que ele tinha recebido. A confirmação de paternidade. Ah, Silvia. Miguel viu o envelope. Interrompeu ela, as lágrimas voltando. Ele perguntou o que era. Eu não consegui mentir, Daniel. Não consegui olhar nos olhos dele e inventar uma história. O coração de Daniel parou. Você contou? Eu disse que precisávamos conversar. Que tinha uma coisa importante para falar quando ele voltasse da escola. Ela cobriu o rosto com as mãos. Mas eu não sei como dizer. Como eu explico para um menino de 6 anos que o pai que ele sempre quis conhecer está aqui, mas esteve longe a vida toda? Daniel puxou ela para um abraço e dessa vez ela não resistiu. Desabou no peito dele, chorando. Os anos de força finalmente cedendo. A gente fala juntos, disse ele, a voz firme. Eu vou estar aqui. A gente explica do jeito que ele puder entender. E se ele te odiar? Sussurrou ela. E se ele perguntar por que você nunca veio? Eu não sei mentir para ele, Daniel, mas eu também não quero que ele te odeie. Daniel segurou o rosto dela, forçando-a a olhar nos olhos dele. Se ele me odiar, eu vou aceitar. Vou passar o resto da vida provando que eu mereço ser chamado de pai. Mas Silvia, a voz dele quebrou. Eu preciso tentar.
Preciso que ele saiba. Preciso que ele saiba que eu não sabia, que se soubesse nunca teria ficado longe, que eu... Ele não conseguiu continuar. As lágrimas que vinha segurando há semanas finalmente caíram. Daniel Almeida, o cirurgião brilhante, o homem que salvava vidas com mãos firmes, chorava como uma criança nos braços da mulher que amava. E Sílvia o abraçou de volta. Pela primeira vez em 7 anos, permitindo que a proximidade fosse mais do que raiva ou desejo. Era conexão, era compreensão, era perdão começando a germinar. Quando Miguel chegou da escola, encontrou os dois sentados no sofá, sérios, esperando. O sorriso dele vacilou. Aconteceu alguma coisa ruim? Perguntou a vozinha preocupada. Não. Amor. Sílvia estendeu a mão. Vem cá. A mamãe e o Daniel precisam falar uma coisa importante com você. Miguel se aproximou devagar, subindo no sofá entre os dois. Seus olhos, tão parecidos com os de Daniel, olhavam de um para o outro. Confuso, Sílvia olhou para Daniel, que assentiu, respirou fundo e começou. Miguel, você lembra que sempre perguntava sobre o seu pai? O menino assentiu, de repente ficando muito quieto. Eu lembro que você dizia que ele estava longe, salvando pessoas. É verdade, disse Sílvia, a voz trêmula. Ele estava longe, mas... Ela pegou a mão de Daniel, entrelaçando os dedos, dando força. Ele voltou, meu amor. Seu pai voltou. Miguel franziu a testa, processando. Então olhou para Daniel. Meu pai voltou? Onde ele está? O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Daniel já tinha sentido. Sílvia apertou a mão dele, encorajando. Daniel se ajoelhou no chão, ficando na altura dos olhos de Miguel. As mãos tremiam, o coração batia tão forte que tinha certeza que o menino podia ouvir. Miguel, a voz falhou. Respirou fundo. Sou eu. Eu sou seu pai. O rosto do menino passou por várias expressões em questão de segundos. Confusão, surpresa, algo que parecia esperança. Você? Perguntou a voz fininha. O médico que me salvou é meu pai? Zoe? Daniel sentiu as lágrimas voltando. Eu sei que é muita coisa para entender agora. E tá tudo bem se você precisar de tempo, mas eu... A voz quebrou completamente. Eu sinto muito, Miguel. Sinto muito por não estar aqui antes. Eu não sabia que você existia, mas agora que sei, agora que te conheço, eu quero estar aqui, sempre. Se você deixar. Miguel ficou quieto por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então, com aquela simplicidade linda que só crianças têm, perguntou, você vai embora de novo? A pergunta foi como uma lâmina direto no coração de Daniel. Nunca. Ele segurou as mãozinhas pequenas do filho. Eu prometo para você, Miguel, eu nunca mais vou embora. Eu vou estar aqui todos os dias que você quiser me ver. Em todos os aniversários, em todas as festas da escola, em tudo. Eu prometo. Miguel olhou para Sílvia como se pedisse confirmação. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo. Ele está falando sério, amor. Seu pai quer ficar com a gente agora. E então Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele simplesmente deslizou do sofá e se jogou nos braços de Daniel. Eu sempre quis ter um pai, sussurrou no ouvido dele. Sempre. Daniel o apertou contra o peito, enterrando o rosto nos cabelos escuros do filho, e chorou. Chorou tudo o que tinha segurado. Chorou pelos anos perdidos, pela chance que estava recebendo, pelo amor instantâneo e avassalador que sentia por aquele menininho. Sílvia se juntou a eles, abraçando os dois, e pela primeira vez, eles eram uma família. Imperfeita, quebrada, mas uma família. Mas mais tarde, depois que... Miguel finalmente adormeceu, exausto emocionalmente. Daniel e Sílvia ficaram sentados no sofá, em silêncio. Estava escuro. Apenas a luz da cozinha iluminando sutilmente a sala. Obrigado, disse Daniel finalmente, por deixar que ele soubesse, por me dar essa chance. Sílvia apoiou a cabeça no ombro dele. Um gesto pequeno, mas significativo. Ele merece ter um pai. E você? Ela hesitou. Você merece conhecer seu filho. Daniel virou o rosto, beijando o topo da cabeça dela suavemente. E a gente? Perguntou baixinho, quase com medo da resposta. Sílvia ficou quieta por um longo momento. Então, sem levantar a cabeça do ombro dele, sussurrou, eu não sei ainda, mas talvez a gente possa tentar. E naquele momento, com aquele talvez frágil, mas real,
Daniel sentiu algo que não sentia há 7 anos. Esperança. As semanas seguintes foram de reconstrução. Daniel passou a fazer parte da rotina de Miguel de verdade. Não mais como um médico legal, mas como pai. Buscava o menino na escola quando conseguia sair mais cedo do hospital. Levava para tomar sorvete. Ajudava com a lição de casa. Mesmo que matemática de primeira série fosse mais complicada do que anatomia às vezes, Miguel se abriu completamente para ele. Contava sobre os amigos, sobre a professora, sobre o desenho favorito. E cada história, cada risada, cada pai, olha isso. Era um presente que Daniel guardava no coração como tesouro. Silvia observava tudo com um misto de emoções. Havia alívio, ver o filho tão feliz. Havia medo. E se Daniel quebrasse a promessa? Havia gratidão. Pela primeira vez em 6 anos ela não estava sozinha. E havia algo mais, algo que ela vinha tentando negar, mas que crescia a cada dia. O amor que nunca tinha morrido completamente. Foi numa sexta-feira à noite que tudo mudou entre eles novamente. Miguel tinha ido dormir na casa da avó, a mãe de Silvia, que finalmente estava melhor de saúde e fazia questão de passar tempo com o neto. Silvia tinha ficado em casa, planejando usar a noite livre para descansar, talvez assistir algo na TV, dormir cedo. Mas então Daniel apareceu na porta, com sacolas de comida chinesa e um sorriso tímido. Pensei que você pudesse estar com fome, disse. E que talvez a gente pudesse jantar junto, sem Miguel, sem pressão, só conversar. Silvia deveria ter dito não. Deveria ter mantido as barreiras. Mas estava cansada de lutar contra si mesma. Estava cansada de fingir que não sentia nada. Entra, disse, abrindo a porta. E no jantar começou descontraído. Conversaram sobre Miguel, sobre o hospital, sobre amenidades. Mas aos poucos as conversas foram ficando mais profundas, mais íntimas. Você lembra daquela vez que a gente fugiu do plantão e foi assistir o nascer do sol na praia? Daniel perguntou, um sorriso saudoso nos lábios. Silvia riu, pegando um rolinho primavera. Lembro? A gente quase foi demitido. A coordenadora ficou furiosa. Mas valeu a pena. Ele a olhou intensamente. Ver o sol nascendo com você. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. O sorriso de Silvia vacilou, os olhos brilhando. Por que você foi embora, Daniel? A pergunta saiu baixa, vulnerável. De verdade, não me dá desculpas. Quero saber o motivo real. Daniel colocou os palitos de lado, passando as mãos pelo rosto. Tinha evitado essa conversa, mas sabia que precisava acontecer. Eu tinha medo, admitiu finalmente. Medo de não ser suficiente, medo de te decepcionar. A gente era tão intenso, Silvia, tão completo. E eu olhava para você e pensava, ela merece alguém melhor que eu. Alguém que não vive no hospital. Alguém que possa dar atenção, tempo, estabilidade. Mas eu não queria outra pessoa, disse ela, a voz trêmula. Eu queria você. Com todos os defeitos, com todos os plantões, com toda a bagunça. Eu sei disso agora. Ele se levantou, contornando a mesa, ajoelhando-se na frente dela. Mas na época eu era novo demais, imaturo demais para entender que o amor não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Silvia olhou para ele e toda a mágoa, toda a raiva acumulada, começou a se desfazer diante da sinceridade nos olhos dele. Eu passei tanto tempo te odiando, sussurrou. Tanto tempo jurando que se te visse de novo, não sentiria nada. E agora? Ele segurou as mãos dela. O que você sente agora? Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu sinto tudo. Ainda sinto tudo, e isso me apavora. Daniel se levantou puxando ela junto, entrelaçando os dedos nos cabelos dela. Não precisa ter medo, murmurou. O rosto a centímetros do dela. Não dessa vez, porque dessa vez eu não vou a lugar nenhum. Daniel. Era um protesto fraco, sem convicção. Diz que você não me quer e eu paro, sussurrou ele contra os lábios dela. Diz que não sente nada e eu saio agora. Mas se você ainda sentir uma fração do que eu sinto... Silvia não o deixou terminar. Puxou o rosto dele para baixo e o beijou. Foi diferente do beijo no carro. Não tinha raiva, não tinha desespero. Era puro desejo, pura necessidade, puro amor ressurgindo das cinzas. As mãos dele desceram pela cintura dela, puxando-a contra o corpo, sentindo cada curva que tinha memorizado anos atrás e que continuavam perfeitas.
As dela arrancaram a camisa dele com urgência, as unhas arranhando de leve as costas, tirando um gemido baixo dele. "Ah, Sylvia", ele murmurou contra o pescoço dela, deixando um rastro de beijos. "Tem certeza? Porque se a gente fizer isso, não tem mais volta para mim. Você é minha. Sempre foi. Então me faz lembrar." Ela sussurrou ofegante. "Me faz lembrar porque eu nunca consegui te esquecer." Daniel não precisou de mais convite. Pegou ela no colo. Ela enroscou as pernas na cintura dele e a levou para o quarto, sem desviar os olhos. Depositou ela na cama com cuidado, como se fosse algo precioso. E então se inclinou sobre ela. "Eu te amo", disse, e não era só desejo. Era verdade crua. "Nunca parei. Nem por um segundo." "Eu também", Sylvia admitiu finalmente, puxando ele para mais perto. "Eu te amo, Daniel. E tenho tanto medo disso." "Não tenha." Ele beijou as lágrimas dela. "Não tenha medo. Não de nós." E então se entregaram completamente. Cada toque era uma promessa. Cada beijo, uma reparação. Cada suspiro, um perdão. As roupas foram sendo tiradas devagar. Entre beijos urgentes e carícias ávidas, Daniel explorou cada centímetro da pele dela, como se estivesse redescobrindo um mapa que conhecia de cor. Sylvia se arqueou contra ele, os dedos cravados nos ombros dele, o nome dele escapando dos lábios em sussurros entrecortados. Quando finalmente se uniram, foi como voltar para casa, como duas metades que tinham passado anos separadas, finalmente se encaixando de novo. "Olha para mim", pediu Daniel, segurando o rosto dela enquanto se movia devagar, intenso. "Quero ver você. Quero ver tudo." Sylvia abriu os olhos, e o que ele viu ali o fez tremer. "Amor, desejo, entrega total. Não me deixa de novo." Ela sussurrou, vulnerável, completamente exposta. "Por favor, não me deixa. Nunca." Ele beijou ela profundamente. "Eu juro, Sylvia." "Nunca mais." Eles se moveram juntos num ritmo que era memória e novidade ao mesmo tempo. O mundo lá fora deixou de existir. Havia apenas eles, aquele quarto, aquela cama, aquele amor que tinha sobrevivido a tudo. Quando finalmente atingiram o clímax juntos, foi avassalador. Ela gritou o nome dele. Ele enterrou o rosto no pescoço dela. E por longos segundos, havia apenas respirações ofegantes e corações batendo em sincronia. Depois, deitados entre lençóis bagunçados, os corpos ainda entrelaçados, Sylvia traçava círculos preguiçosos no peito de Daniel. "O que a gente faz agora?" perguntou baixinho. Daniel beijou o topo da cabeça dela, apertando-a contra si. "Agora a gente vive. A gente cria o Miguel juntos. A gente reconstrói o que foi quebrado. E a gente se ama do jeito que sempre deveria ter sido." "É tão simples assim para você?" "Não é simples." Ele a fez olhar para ele. "Mas é o que eu quero. Você, Miguel, uma família. É tudo que eu sempre quis. Eu só fui idiota demais para perceber antes." Sylvia sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio de esperança. "Minha mãe vai surtar quando souber." Daniel riu. "Ela me odeia?" "Ela te odiava." Sylvia corrigiu. "Mas vendo você com o Miguel, acho que ela está começando a te perdoar, assim como eu." "Assim como você", repetiu ele, como se estivesse saboreando as palavras. "Então quer dizer que você me perdoa?" Sylvia ficou séria por um momento, pensando. Então assentiu devagar. "Estou tentando. E acho que vou conseguir." Daniel rolou, ficando por cima dela novamente, apoiado nos cotovelos. "Então deixe eu passar o resto. Dá a vida te dando motivos para não se arrepender dessa decisão." E a beijou de novo, selando aquela promessa da única forma que importava. Com amor, com verdade, com eternidade. A luz da manhã entrou pela janela suave e dourada, pintando o quarto com tons quentes. Daniel acordou primeiro, o corpo ainda entrelaçado com o de Sylvia. Observou ela dormir. Os cabelos espalhados no travesseiro, a respiração tranquila, o rosto relaxado. Parecia tão em paz que ele teve medo de se mexer e quebrar aquele momento. Mas então ela começou a se mover. Os olhos se abriram lentamente, focando nele. Por uma fração de segundo, Daniel viu amor puro naquele olhar. Um sorriso começou a se formar nos lábios dela. E então a realidade bateu. Ele viu o exato momento em que a consciência chegou. O sorriso vacilou. O corpo enrijeceu. Os olhos se arregalaram com algo que parecia pânico. "Bom dia",
disse Daniel suavemente, estendendo a mão para tocar o rosto dela. Silvia recuou como se o toque queimasse. Não, a voz saiu rouca. Não, não, não. Ela se levantou bruscamente da cama, puxando o lençol para cobrir o corpo, e Daniel sentiu o coração afundar. Ora, Silvia, o que... Isso foi um erro. Ela não olhava para ele, procurando desesperadamente pela roupa espalhada pelo chão. A gente não devia ter feito isso. Como assim erro? Daniel se sentou na cama, tentando entender a mudança súbita. Silvia, ontem você disse que me amava. Você disse... eu sei o que eu disse. Ela se virou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E foi exatamente por isso que foi um erro. Porque eu não posso fazer isso, Daniel. Fazer o quê? Ele se levantou também, vestindo apenas a cueca, se aproximando devagar. Me amar, deixar que eu te ame, ser feliz, ser vulnerável. Ela praticamente gritou. Eu não posso ser vulnerável com você de novo. Não posso te deixar entrar completamente e arriscar que você destrua tudo outra vez. Eu não vou destruir nada. Daniel segurou os ombros dela, mas ela se desvencilhou. Você não sabe disso. As lágrimas finalmente caíram. Você não pode garantir. Ninguém pode. E eu tenho um filho, Daniel. Eu tenho o Miguel para proteger. E se você cansar, se decidir que isso não é o que quer, se encontrar outra oportunidade do outro lado do mundo e resolver que vale mais a pena, Silvia, isso não vai acontecer. Você não pode prometer isso. A voz dela estava desesperada agora. Você prometeu que voltava e não voltou. Prometeu que a gente ia dar um jeito com a distância e você sumiu. Como eu posso acreditar nas suas promessas agora? A pergunta foi como um soco no estômago. Daniel não tinha resposta, porque ela estava certa. Ele tinha quebrado promessas antes. E por mais que jurasse que era diferente agora, como convencê-la? Eu não sou a mesma pessoa, disse finalmente a voz baixa. 7 anos mudaram muita coisa. Eu mudei, e se você mudar de novo? Ela limpou as lágrimas com raiva, como se odiasse estar chorando. E se daqui a alguns meses você perceber que essa vida doméstica, essa rotina de pai de família não é o que você quer? Miguel já te ama, Daniel. Ele já se apegou. E eu... A voz falhou. Eu já me permiti sentir de novo. E se você for embora agora, não vai destruir só a mim. Vai destruir ele também. Daniel sentiu as próprias lágrimas ameaçarem cair. Silvia estava certa em ter medo. Ele tinha dado todos os motivos para isso. Então, o que você quer? Perguntou cansado, derrotado. Que eu vá embora? Que eu suma da vida de vocês? Não! Ela balançou a cabeça freneticamente. Não, você não pode fazer isso com ele. Você é o pai dele. Ele precisa de você. E você? Daniel deu um passo à frente. Você precisa de mim? Silvia fechou os olhos, mais lágrimas escorrendo. Não importa o que eu preciso. Importa para mim. Ele segurou o rosto dela, forçando-a a olhar nos olhos dele. Importa mais do que qualquer coisa. Daniel. Ela segurou os pulsos dele, mas não o afastou. Eu preciso de tempo. Preciso de espaço. Preciso processar tudo isso. Cante e mais a mais que uma família. Quanto tempo? Não sei. E enquanto isso... Ele procurou nos olhos dela por uma resposta. A gente finge que ontem não aconteceu? A gente age como adultos responsáveis. Ela finalmente se afastou, pegando a roupa e se vestindo rapidamente, como se cada segundo de proximidade fosse perigoso. Você continua sendo o pai do Miguel. A gente continua criando ele juntos. Mas nós, a gente precisa parar. Precisa dar um passo atrás antes que a gente se machuque mais. Eu não quero dar um passo atrás. A frustração na voz de Daniel era palpável. Eu quero dar 1000 passos à frente. Quero acordar com você todos os dias. Quero estar aqui quando você for dormir. Quero ser uma família de verdade. Mas eu preciso disso. Silvia gritou e então baixou a voz exausta. Eu preciso, Daniel. Por favor, se você realmente me ama, me dá esse tempo. Daniel ficou parado, observando ela terminar de se vestir, cada fibra do corpo dele gritando para lutar, para não deixar ela se afastar. Mas ele também sabia que pressionar agora seria o maior erro. Tá bom, disse finalmente a voz derrotada. Eu vou te dar o tempo que você precisa. Mas Silvia, ele esperou ela olhar para ele.
Eu não vou desistir de nós. Vou respeitar seu espaço. Vou ser o melhor pai que eu posso ser pro Miguel. Mas eu não vou desistir de você. De nós. Ela assentiu, mas não disse nada. Apenas pegou a bolsa e saiu do quarto, deixando Daniel sozinho. Os dias que se seguiram foram tortura. Daniel continuou visitando Miguel, porque tinha prometido, e essa promessa ele não ia quebrar. Mas as coisas entre ele e Sílvia ficaram tensas, educadas, distantes. Ela era cordial. Agradecia quando ele buscava Miguel. Conversava sobre a escola, sobre as refeições, sobre a rotina, mas não havia mais toques acidentais. Não havia mais olhares demorados. Não havia mais aquela intimidade que tinham reconquistado. E Daniel estava morrendo por dentro. Mas ele também estava determinado. Se Sílvia precisava de provas, ele daria. Se ela precisava de tempo, ele esperaria. Se ela precisava de constância, ele seria a pessoa mais constante do mundo. Todos os dias, sem falta, ele aparecia. Levava Miguel para o parque. Ajudava com a lição de casa. Lia histórias antes de dormir, mesmo quando Miguel já estava na casa de Sílvia e ele tinha que ir embora depois, deixando um pedaço do coração para trás. Ele também começou a fazer pequenas coisas por Sílvia. Trocava a lâmpada queimada, consertava a torneira que pingava, deixava café pronto quando sabia que ela tinha plantão cedo. Nunca esperava agradecimentos, nunca cobrava nada, apenas estava presente. Sílvia observava tudo com aquele olhar indecifrado. Às vezes Daniel a pegava olhando para ele com uma expressão que parecia saudade, outras vezes parecia medo. Mas ela mantinha as barreiras firmes. Foi Miguel quem finalmente verbalizou o que estava acontecendo. "Pai", disse um dia, enquanto montavam um Lego juntos, "por que você nunca dorme aqui?" Daniel congelou a peça na mão. Porque eu tenho minha casa, campeão. Mas eu queria que você morasse aqui." Miguel olhou para ele com aqueles olhos enormes e sinceros. "Assim você podia estar aqui quando eu acordar, e a gente podia tomar café junto todo dia, e à noite você podia dar beijo de boa noite na mamãe também." O coração de Daniel apertou tanto que doeu fisicamente. "Você quer que eu dê beijo de boa noite na sua mãe?" Miguel assentiu com tanta convicção que Daniel quase riu e chorou ao mesmo tempo. "Eu vi na escola. Os pais dos meus amigos dão beijo nas mães. E a professora disse que quando as pessoas se amam, elas ficam juntas." "Você ama a mamãe?" Daniel olhou para o filho. Seu filho. E não conseguiu mentir. "Amo, muito. Então por que você não mora aqui com a gente?" Porque... Como explicar para uma criança de 6 anos que às vezes o amor não é suficiente? Que às vezes as pessoas precisam de tempo? Que às vezes as feridas demoram para cicatrizar? Porque sua mãe precisa de um tempo para pensar em algumas coisas. Mas isso não significa que eu não amo vocês, ou que eu não quero estar aqui. Miguel processou isso por um momento. Então, com aquela sabedoria surpreendente que algumas crianças têm, disse: "Acho que você precisa provar para ela que não vai embora. Igual você provou para mim." Daniel puxou o filho para um abraço apertado. "Você é muito esperto, sabia?" "Eu sei." Miguel riu. "A mamãe sempre fala isso." E naquele momento, Daniel tomou uma decisão. Ele ia provar. Para Sílvia, para Miguel, para si mesmo. Ele não ia só estar presente. Ele ia se tornar indispensável. Ia mostrar que não era só paixão. Era compromisso. Era escolha. Era para sempre. 3 semanas se passaram numa rotina que era ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa. Daniel cumpria sua promessa silenciosa todos os dias. Estava presente, constante, incansável. E Sílvia observava, lutava consigo mesma e aos poucos sentia as defesas ruírem. Foi numa terça-feira à noite que o mundo desabou novamente. Daniel estava em casa, revisando prontuários, quando o celular tocou. Era Sílvia, mas não era a voz dela. Era desespero puro. "Daniel!" Ela mal conseguia falar entre soluços. "É o Miguel, ele está... Não consigo acordá-lo. Tem sangue, muito sangue. Eu não sei o que fazer." O coração de Daniel parou por um segundo antes de disparar. "Chama a ambulância agora." "Eu já estou indo." Ele nem desligou direito. Pegou a chave do carro e saiu em disparada. As mãos tremendo no volante, a mente trabalhando em velocidade máxima, tentando não entrar em pânico. "Miguel, meu filho, não pode acontecer nada com ele." Não pode. Chegou ao apartamento antes da ambulância.
Subiu as escadas de 3 em 3 degraus. A porta estava aberta. Silvia estava no chão do quarto de Miguel, segurando o filho no colo, coberta de sangue, o rosto pálido de terror. Daniel, ela gritou ao vê-lo. Ele não acorda. Eu não sei o que aconteceu. Ele estava bem, jantou normal, foi dormir e quando fui checar ele estava... Daniel se ajoelhou ao lado deles, forçando o médico dentro dele a assumir o controle, empurrando o pai apavorado para o fundo. Verificou os sinais vitais. Pulso fraco, respiração superficial, sangramento interno, provavelmente uma complicação tardia da cirurgia anterior. A ambulância vem vindo? Perguntou a voz firme mesmo com o caos interno. Peço que sim, eu liguei antes de te chamar. Ótimo. Ele tirou a camisa, usando-a para fazer pressão no abdômen de Miguel. Silvia, olha para mim. Segurou o rosto dela com uma mão, forçando-a a focar. Respira. Eu preciso que você respire e fique comigo. Ele vai ficar bem. Eu prometo. Você não pode prometer isso. As lágrimas dela caíam no rosto pálido do filho. Posso e prometo. Daniel a olhou com uma intensidade que não deixava espaço para dúvidas. Eu não vou deixar nada acontecer com ele. Você me ouve? Eu não vou perder nosso filho. A sirene da ambulância soou lá fora. Os paramédicos subiram rapidamente. Daniel passou todas as informações em termos médicos precisos, enquanto colocavam Miguel na maca. Silvia tentou subir na ambulância, mas as pernas falharam. Daniel assegurou. Vem comigo, eu dirijo. Eles cuidam dele no caminho. Ela assentiu, incapaz de formar palavras. O hospital era o mesmo onde tudo tinha começado. Daniel entrou como um furacão, dando ordens, organizando a equipe, preparando o centro cirúrgico. Mas quando foram levar Miguel, Silvia o agarrou pelo braço. Você não pode operar ele. A voz saiu desesperada. Daniel, você não pode. Ele é seu filho. Você não vai conseguir. Eu sou a melhor chance dele. Daniel segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu sei que é assustador, mas eu não confio em mais ninguém. Só em mim. E eu vou salvá-lo, Silvia. Eu juro por tudo que é sagrado que eu vou trazer nosso filho de volta. E se... Ela não conseguiu terminar, mas ele sabia o que ela ia perguntar. Não vai acontecer. Ele beijou a testa dela rapidamente. Ele vai sobreviver, e quando eu sair daquela sala, a gente vai ser uma família, de verdade. Porque depois de hoje, você vai saber que não existe nada nesse mundo que me faça ir embora, nada. E entrou no centro cirúrgico. As próximas horas foram as mais longas da vida de Daniel. Cada incisão precisava ser perfeita, cada ponto preciso. Não podia tremer, não podia hesitar, não podia deixar o pai em pânico assumir o controle. Mas era quase impossível, porque não era só um paciente. Era Miguel. Era seu filho, o menino que ria dos seus piadas ruins, que o chamava de pai com tanto orgulho, que tinha abraçado ele e dito que sempre quis ter um pai. Pressão caindo, anunciou a anestesista, e Daniel sentiu o coração falhar. Não, Miguel. Fica comigo, fica. Mais sangue. Agora. As mãos dele se moviam em velocidade impossível, localizando o sangramento, controlando, suturando. Dr. Daniel, talvez devêssemos chamar outro cirurgião. Começou um dos assistentes. Não. A voz dele saiu autoritária, firme. Eu termino isso. Prepara mais epinefrina. E alguém vai lá fora e diz para Silvia que tá tudo sob controle. Mentira. Não estava tudo sob controle. Estava tudo por um fio. Mas ele não ia deixar ela saber. Não ia deixar ela sofrer mais do que já estava sofrendo. Miguel, por favor. Luta comigo. Sou eu, seu pai. E eu preciso que você lute. Como se o menino pudesse ouvi-lo, os monitores começaram a estabilizar. O sangramento reduziu. A pressão voltou. Daniel trabalhou por mais 2 horas, garantindo que cada vaso estava selado, que não havia mais complicações, que tudo estava perfeito. Quando finalmente deu o último ponto e recuou, as pernas quase cederam. Paciente estável, anunciou a anestesista. Sinais vitais normalizando. Daniel tirou a máscara, os olhos ardendo de lágrimas contidas. Saiu da sala de cirurgia cambaleando, exausto, e encontrou Silvia no corredor. Ela se levantou de um pulo ao vê-lo, os olhos arregalados de medo e esperança misturados.
Ele... Não conseguiu terminar. Ele tá vivo. Daniel mal conseguiu dizer as palavras antes de desabar. Ele tá vivo, Silvia. Estável, vai ficar bem. Silvia soltou um som que era meio choro, meio riso, e se jogou nos braços dele. Daniel a segurou com força, enterrando o rosto nos cabelos dela, e finalmente deixou as lágrimas caírem. Eu quase perdi ele. Sussurrou contra o topo da cabeça dela. Silvia, eu quase... Mas não perdeu. Ela se afastou o suficiente para olhar nos olhos dele, segurando o rosto dele com as mãos trêmulas. Você salvou ele, de novo. Você salvou nosso filho. Eu não podia perder ele. Não podia perder vocês. As palavras saíam entrecortadas. Vocês são tudo para mim, tudo. E se eu perdesse ele hoje, se eu não conseguisse salvar? Mas você conseguiu. Ela beijou as lágrimas dele, um gesto tão íntimo, tão cheio de amor, que Daniel sentiu algo dentro dele se romper definitivamente. Você conseguiu porque é o melhor. Porque você não desiste. Porque você é o pai dele. E eu quero ser seu também. Daniel segurou ela apertado. Quero acordar com vocês. Quero dormir com vocês. Quero estar lá quando for fácil e quando for difícil. Quando for lindo e quando for bagunçado. Eu quero tudo, Silvia. E eu não vou mais aceitar menos do que isso. Silvia o encarou por um longo momento. E então, finalmente, todas as barreiras desabaram. Eu também quero, sussurrou. Eu quero tudo. Eu quero você, para sempre. E ali, no meio do corredor do hospital, cobertos de sangue e lágrimas, com o seu filho se recuperando a poucos metros de distância, Daniel beijou Silvia. Não era um beijo de paixão desenfreada. Era um beijo de promessa, de recomeço, de eternidade. Se casa comigo, disse ele quando se separaram, a testa encostada na dela. Não agora, não desse jeito, mas se casa comigo. Deixa eu passar o resto da vida provando que eu mereço você e o Miguel. Silvia riu entre as lágrimas, um som lindo, cheio de esperança. Me pergunta de novo quando nosso filho acordar. E quando você não estiver coberto de sangue. É uma promessa? É uma promessa. Horas depois, quando Miguel finalmente abriu os olhos na UTI, a primeira coisa que viu foram os dois, seu pai e sua mãe, cada um segurando uma de suas mãos, rostos cansados mas radiantes de felicidade. Sou campeão, disse Daniel, a voz rouca de emoção. Oi, pai. Miguel sorriu fraco, então olhou para Silvia. Mãe, o papai ainda tá aqui. Tá, amor. Ela beijou a testa do filho. E vai continuar aqui, para sempre. Miguel sorriu satisfeito e fechou os olhos novamente, voltando a dormir. E Daniel soube com absoluta certeza que tinha finalmente encontrado o lugar onde pertencia. 3 meses depois, o sol da manhã entrava suave pela janela do quarto, aquecendo o rosto de Daniel. Ele abriu os olhos devagar, desorientado por um segundo, até perceber onde estava. No apartamento de Silvia, na cama de Silvia, com Silvia enroscada nele, a cabeça apoiada no peito dele, a respiração tranquila e ritmada. Um sorriso inevitável se formou nos lábios dele. Tinha sido um caminho longo, difícil, cheio de recomeços e ajustes, mas ali estava ele, finalmente onde sempre deveria ter estado. Depois daquela noite no hospital, algo mudou definitivamente entre eles. As barreiras que Silvia tinha construído, com tanto cuidado, simplesmente não faziam mais sentido. A vida era curta demais, frágil demais, e eles tinham desperdiçado tempo demais. Daniel tinha se mudado oficialmente 2 semanas atrás. Não foi uma decisão precipitada. Conversaram, planejaram e explicaram tudo para Miguel, que reagiu pulando pela casa gritando: "Meu pai vai morar aqui", por 15 minutos seguidos. Agora acordar assim, com a mulher que amava nos braços, sabendo que o filho dele estava no quarto ao lado, era uma felicidade tão intensa que às vezes Daniel tinha medo de estar sonhando. "Você tá me olhando de novo", murmurou Silvia, sem abrir os olhos, um sorriso nos lábios. "Não consigo evitar." Ele beijou o topo da cabeça dela. "Você é linda demais." "Moixé, você fala isso todo dia." "Porque é verdade todo dia." Silvia levantou a cabeça, apoiando o queixo no peito dele, os olhos castanhos ainda sonolentos, mas brilhando de felicidade. "Bom dia, Dr. Almeida." "Bom dia, futura senhora Almeida." O sorriso dela se alargou. Levantou a mão esquerda
onde um anel de noivado simples mas lindo brilhava na luz da manhã. Daniel tinha pedido ela em casamento do jeito certo 3 semanas atrás. Com Miguel ao lado, os 3 juntos no parque onde costumavam ir, num piquenique improvisado. Miguel tinha sido quem entregou o anel orgulhoso, gritando: "Diz sim, mãe!" Antes mesmo de Daniel terminar o discurso. Ela tinha dito sim, entre lágrimas e risos. E desde então, os 3 vinham construindo algo que nenhum deles sabia que precisava tanto. Uma família. "Que horas são?" perguntou Silvia, preguiçosa. "Cedo. Miguel ainda deve estar dormindo." Como se tivesse ouvido, batidas animadas na porta os fizeram rir. "Pai, mãe, acorda!" A voz de Miguel era pura energia. "Já é dia! Vamos tomar café." "Tanto para dormir até tarde", murmurou Daniel, mas estava sorrindo. "Entra, amor", e chamou Silvia. A porta se abriu, e Miguel entrou correndo, pulando na cama entre os 2. Daniel o pegou no ar, fazendo-o rir, e puxou o menino para um abraço apertado. "Bom dia, campeão." "Bom dia, pai." Miguel se virou e beijou a bochecha de Silvia. Bom dia, mãe." "Bom dia, meu amor." Ela bagunçou os cabelos dele. "Dormiu bem?" "Dormi. Sonhei que a gente estava na praia. Posso pedir um desejo?" Daniel e Silvia trocaram um olhar cúmplice. "Claro." "Qual? A gente podia ir para a praia hoje?" "Só nós 3. Daniel olhou para Silvia, que sorriu e assentiu. "Acho que dá pra gente matar o trabalho hoje", disse ele. "O que você acha, mãe?" "Acho que uma praia em família é exatamente o que a gente precisa." Miguel vibrou pulando na cama, e Daniel puxou os 2 para um abraço conjunto. Silvia de um lado, Miguel do outro, os 3 apertados rindo. "Isso, é exatamente isso", pensou Daniel. Isso é felicidade. A praia estava linda. Pouca gente, ondas suaves, céu azul sem uma nuvem. Miguel corria pela areia, cavando buracos, construindo castelos tortos, gritando para os pais olharem cada nova descoberta. Daniel e Silvia estavam sentados numa canga, ombro com ombro, observando o filho brincar. "Ele é tão feliz", disse Silvia, a voz cheia de emoção. "Às vezes eu olho para ele e não acredito que é o mesmo menino que quase..." Ela não conseguiu terminar. Daniel entrelaçou os dedos nos dela, apertando. "Mas ele está aqui, forte, saudável, vivo, e vai continuar assim. Graças a você. Graças a nós." Ele virou o rosto dela para si. "Você criou esse menino incrível sozinha por 6 anos. Você é a heroína aqui." "A gente é uma equipe agora", disse ela sorrindo. "Não existe mais eu ou você. É nós." "Nós", repetiu Daniel como se estivesse saboreando a palavra. "Gosto disso." Miguel veio correndo de repente, todo sujo de areia. "Pai, vem ver o castelo que eu fiz. É gigante." "Já vou, campeão." Daniel se levantou, mas antes virou para Silvia. "Vem com a gente." "Vou já. Só quero ficar mais 1 minuto aqui, apreciando." Daniel a beijou rapidamente e correu atrás de Miguel, que já estava de volta ao castelo, animado, explicando cada detalhe da construção precária. Silvia observou os 2, o homem que amava e o filho que eles tinham feito juntos, e sentiu o peito transbordar de gratidão. Tinha sido tão difícil, tão doloroso, tão assustador, mas tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de medo, tudo tinha levado até ali, até aquele dia perfeito na praia com sua família. Família. Ela nunca tinha achado que viveria isso de verdade. Sempre achou que seria ela e Miguel contra o mundo. Mas Daniel tinha provado que era possível, que segundas chances existiam, que o amor, quando era verdadeiro, sobrevivia a tudo. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, os 3 estavam sentados na areia, molhados, cansados, completamente felizes. Miguel estava quase dormindo no colo de Daniel, lutando para manter os olhos abertos. "Foi o melhor dia", murmurou o menino. "A gente devia fazer isso sempre." "A gente vai fazer", prometeu Daniel. "Todo mês, dia de praia em família. Pode ser?" "Pode!" Miguel sorriu, finalmente fechando os olhos. Silvia se aproximou, encostando a cabeça no ombro de Daniel. Ele a puxou com o braço livre, mantendo Miguel seguro com o outro. "Obrigado", disse ela baixinho. "Por quê?" "Por voltar. Por insistir.
por não desistir de nós quando eu tentei te afastar. Daniel beijou o topo da cabeça dela. Eu que tenho que agradecer por me perdoar, por me dar essa chance, por me deixar ser pai dele, por me amar mesmo depois de tudo. Eu nunca parei, admitiu ela. Mesmo quando odiei você, eu ainda a amava. É assustador amar alguém assim. Eu sei. Ele apertou ela mais perto. Mas a gente não precisa ter medo mais. A gente é forte juntos. E não importa o que venha, a gente enfrenta. Os três. Silvia levantou o rosto, procurando os olhos dele, e ali, na luz dourada do pôr do sol, com o filho deles dormindo tranquilo nos braços do pai, ela disse: eu te amo, Daniel, completamente, sem medo, sem reservas. Eu te amo também. Ele a beijou suavemente. Para sempre. Miguel resmungou no sono, se aconchegando mais no peito de Daniel, e os dois riram baixinho. Vamos para casa? Sugeriu Silvia. Vamos. Daniel carregou Miguel no colo até o carro. O menino nem acordou enquanto colocavam a cadeirinha. Silvia dirigiu no caminho de volta. Daniel no banco do passageiro, olhando pela janela, mas de mãos dadas com ela. Quando chegaram em casa, porque agora era a casa deles, dos três. Daniel levou Miguel para o quarto, ajudou Silvia a tirar a areia, colocar o pijama. Tocaram o menino juntos, cada um dando um beijo na testa dele. Boa noite, meu amor, sussurrou Silvia. Boa noite, campeão, disse Daniel. Pai te ama muito. Saíram do quarto, deixando a porta entreaberta, e foram para o próprio quarto. Silvia tomou banho primeiro, depois Daniel. Quando finalmente se deitaram, os corpos limpos, cansados, satisfeitos, simplesmente se entrelaçaram em silêncio. Daniel? Chamou Silvia na escuridão. Você é feliz? Ele não hesitou nem por um segundo. Imensamente. Mais do que eu sabia que era possível ser. Silvia sorriu, mesmo ele não podendo ver. Eu também. Daniel a puxou mais perto, beijando o topo da cabeça dela. A gente vai ter muitos dias assim, prometeu. Muitas praias, muitos cafés da manhã com o Miguel pulando na cama. Muitas noites assim, eu e você conversando no escuro. A vida inteira deles. A vida inteira, repetiu ela como uma oração. Eu gosto disso. E adormeceram assim, entrelaçados, completos, finalmente em paz. Porque às vezes, as melhores histórias não são sobre pessoas que nunca se machucaram. São sobre pessoas que se machucaram, se perderam, mas encontraram o caminho de volta, um para o outro. São sobre amor que sobrevive, que cresce, que se transforma em algo ainda mais forte. São sobre três corações que, contra todas as probabilidades, voltaram a bater em uníssono. Uma família, não perfeita, mas real e verdadeira, e deles. E no final era tudo o que importava. Às vezes, as histórias mais bonitas não são sobre acertos, são sobre recomeços. Daniel e Silvia provaram que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é persistente. Que a coragem de perdoar pode transformar dor em cura. E que uma família não nasce pronta, ela se constrói, dia após dia, escolha após escolha. Porque no final o que nos salva não são as promessas que fazemos, mas aquelas que cumprimos. E você já teve uma segunda chance que mudou tudo? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar contando histórias que emocionam de verdade. Inscreva-se no canal para não perder as próximas e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o combustível que mantém essas histórias vivas. Obrigado por estar aqui.